Identificadas as vítimas do acidente que ocorreu em rodovia estadual de Caçador, no oeste catarinense. Advogado criminalista é preso ao tentar entrar em penitenciária da capital com drogas escondidas. Em entrevista ao SC Acontece, gerente técnico da FECOAGRO mostra preocupação com os impactos da guerra na Ucrânia no agronegócio catarinense. Segunda-feira de carnaval é marcada por grande público nas praias da capital. E veja ainda, no esporte, Figueirense goleia o Avaí, garante vaga na segunda fase do estadual e amplia a crise no arquirrival. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa hoje com imagens ao vivo da BR-101 em São José, região da Grande Florianópolis. Já tem imagens aqui no telão, a gente vê aí o trecho da BR-101 de São José, região da Grande Florianópolis, mais precisamente próximo ao viaduto de acesso ao bairro Barreiros. A gente pode ver nas imagens que o Leonardo dos Santos mostra para a gente nesse momento que o trânsito é bastante intenso no sentido sul da rodovia. Veículos que estão se afastando da nossa câmera estão indo em direção ao sul do estado e a gente pode ver até com retenção e formação de filas já na altura ali do elevado, do viaduto de acesso ao bairro Barreiros. Muita gente transitando pela rodovia neste momento, inclusive com esse dia de hoje que não tem ponto facultativo para muita gente, é um dia normal de trabalho e, portanto, muita gente deixando os trabalhos, voltando para casa, e aí a gente vê o reflexo disso no trânsito. No sentido norte da rodovia, os carros que se aproximam da nossa câmera, a gente pode ver que o trânsito já foi um pouquinho mais intenso horas antes de começar o jornal, minutos antes, mas deu uma tranquilizada, mas ainda assim é bastante intenso no sentido norte da rodovia. Bom, vamos em frente. A gente tem aí ainda sobre trânsito, né? Já foram identificadas as 4 vítimas de um acidente que ocorreu sábado na SC 350 em Caçador, oeste catarinense. As vítimas são Elison Vicente de Santiago, de 36 anos, Roseli da Silva Cândido, de 54 anos, sogra de Elison, Márcio Duarte do Prado, de 45, amigo da família, e uma criança, Elisa Gabriele de Santiago, de 4 anos, filha de Elison. Outras 2 pessoas, entre elas uma criança de 6 anos de idade, foram levadas em estado grave para o hospital. As 4 vítimas fatais são da mesma família e moravam em Itajaí. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o carro em que a família estava bateu de frente em uma caminhonete. O motorista da caminhonete admitiu para os policiais que havia ingerido bebida alcoólica e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi levado para o hospital. Uma mulher foi resgatada após cair de uma altura de 3 metros na trilha da Lagoinha do Leste, aqui em Florianópolis. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã de sábado. A mulher de 35 anos caiu do Morro da Coroa. Depois da queda, pessoas que faziam a trilha com ela chamaram o socorro. Os bombeiros, que se deslocaram por helicóptero, atenderam a mulher no local. Ela foi colocada em uma maca e medicada. Na sequência, foi levada ao Hospital Governador Celso Ramos, na capital. E, de acordo com os bombeiros, estava com suspeita de traumatismo crânioencefálico moderado e fratura na pelve. Os socorristas não souberam informar quantas pessoas faziam trilha com a vítima. O hospital não informou o estado de saúde da mulher. Em Camboriú, litoral norte do estado, pedestres ouviram gritos de socorro e descobriram um homem dentro de um bueiro. Foi na tarde deste domingo, após ficar preso na tubulação de esgoto, gritar por socorro e ser ouvido por pessoas que caminhavam próximo ao local. Aí sim o homem foi socorrido pelos bombeiros. Os militares usaram uma retroescavadeira e levaram 1h30 para fazer o resgate. O homem de 30 anos de idade estava consciente e forneceu o ponto exato onde estava por meio de testes de sons e uma mangueira de canalização. Ele foi levado com ferimentos leves para o hospital e não falou por que entrou na tubulação por conta própria. E já está no Rio de Janeiro a segunda equipe dos bombeiros militares catarinenses para ajudar na busca por desaparecidos na tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Neste sábado foi o último dia da missão em Petrópolis da primeira equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Foram 7 dias de trabalhos na busca por desaparecidos. A missão de solidariedade resultou em 15 vítimas encontradas. De acordo com os bombeiros, não foram momentos fáceis, foram dias de muito trabalho em meio a escombros e lama. Neste domingo foi feita a troca de equipe. Este segundo grupo será comandado pelo Major Clemente Michels, que atuará como binômio com um cão que também atuou em Brumadinho. Os trabalhos iniciaram ontem mesmo, na parte da tarde, quando foi encontrada mais uma vítima.
Até agora, já são 16 vítimas retiradas dos escombros por conta dos apontamentos dos cães do Corpo de Bombeiros. Um advogado criminalista foi preso por tráfico de drogas no momento em que entrava na penitenciária da capital do estado. O flagrante foi registrado neste sábado. Policiais militares detiveram um advogado que portava 170 gramas de maconha e seda presas em meias de futebol, escondidas dentro das calças. Além disso, os policiais descobriram um tablete de maconha, um celular e carregadores embalados em fita adesiva. Os materiais estavam na mochila do advogado. Ele confessou para os policiais que tentou entrar com a droga porque estava sendo pressionado por presos. E logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Os destaques de hoje chegam com a Joana Treptow. Confira. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band, daqui a pouquinho, vocês vão ver como foi o 5º dia de conflito entre Rússia e Ucrânia. A primeira rodada de conversas numa tentativa de negociar um cessar-fogo entre os dois países terminou sem acordo. Vai haver mais conversa, mas não há nenhuma data, nem nenhuma expectativa para quando isso deve acontecer. Vocês vão ver que logo depois disso voltaram os bombardeios e já subiu para 500 mil o número de refugiados. Tem brasileiros entre as pessoas que estão fugindo do país no leste europeu. E o Ian Boechat, enviado especial da Band a Kiev, a capital, traz todos os detalhes ao vivo para o Jornal da Band. É já já. Tá certo. Agora é hora de política aqui no Band Cidade. Política é assunto para o Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, o senador Dário Berger virou uma incógnita, né, na disputa particular dele para concorrer ao governo do estado. A dúvida reside aí em qual partido ele vai concorrer? Pois é. Ganha um leitão quem descobrir para que partido vai o Dário. Todo mundo sabe que o plano B do senador é o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Mas ele não divulga. Ele faz rodeios, manda um vídeo atacando a estrutura atual do MDB, criticando o presidente, e aí os assessores, não, mas esse vídeo não é para sair do MDB, é para dizer que ele tem vontade de concorrer pelo partido. E aí na outra semana ele pega e vai tomar um cafezinho com o ex-governador Geraldo Alckmin, que a gente pode ver as imagens aí, lá em São Paulo. Geraldo Alckmin era do PSDB, assim como o Dário já foi um dia, e é o pré-candidato a ser o vice de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Isso se ele, Alckmin, for para o PSB, o mesmo PSB que é o plano B de Dário Berger. Além disso, há uma semana fomos surpreendidos com a foto do apoio do ex-deputado Gelson Merizio, que era do PSDB, ao ex-presidente Lula do PT. E sabe-se que Merizio será o coordenador da campanha de Dário. Agora, em que partido? Provavelmente o PSB do B do Dário. Durma-se com um barulho desse. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Até quarta-feira de cinzas, o tráfego de veículos na ponte Hercílio Luz, aqui na capital, vai estar interrompido. O acesso vai ser apenas para pedestres e ciclistas. As informações com a Karen Fabiani. Rodrigo, apesar de ser um carnaval sem carnaval oficialmente, com festas públicas, é um feriadão de carnaval, né? Então muita gente veio passear e curtir Florianópolis durante esses dias. A cidade tem muitos turistas por aqui. E um dos principais destinos dos turistas na nossa cidade, não adianta, é aqui, ó, o nosso cartão postal, a Ponte Hercílio Luz. Inclusive, tem muita gente aproveitando para passear, para conhecer a ponte de perto. Por isso, para garantir a segurança de todos e fazer com que todos possam passar quantas vezes quiser, ficar em todos os pontos da nossa Ponte Hercílio Luz, ela está, por enquanto, fechada para veículos. Então, pode passar a pé, pode passar de bicicleta, só não pode passar veículos. E isso vai continuar até às 6 horas da manhã de quarta-feira. Então, ao longo de toda a terça-feira, durante todo o dia, pode vir para cá, pode vir aproveitar para passear, conhecer de perto o nosso cartão postal. Quem já conhece, vem de novo, porque é sempre muito bom poder passar por aqui. De novo, reforçando, até às 6 horas da manhã de quarta-feira, só pedestres e ciclistas. Rodrigo. Ok, Karen, a crise internacional gerada pela invasão da Rússia à Ucrânia preocupa o agronegócio catarinense. Os setores que mais temem prejuízos são a compra de insumos e a exportação de carnes. Em entrevista ao SC Acontece, o gerente de negócios da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado, a FECOAGRO, falou sobre o assunto. Jairo Louze comentou sobre a situação dos fertilizantes. O insumo é comprado da Rússia. A Rússia é uma grande fornecedora do Brasil.
E nós analisando Santa Catarina, 100% do que nós consumimos aqui no sul, do complexo NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, ele vem de outras partes do mundo. Nós não temos produção interna para abastecer o sul do Brasil. O gerente técnico da FECOAGRO afirmou que o produto pode ser importado de outros países para atender a demanda catarinense. Nenhuma misturadora, nenhuma empresa no Brasil, ela fica dependente 100% de um fornecedor só. Nós, no caso da FECOAGRO, a gente tem, em média, 3 fornecedores para cada matéria-prima em várias partes do mundo. Vem aí do Canadá, vem de Israel, né, da Nigéria, da Rússia, da China, do Marrocos. Então, são os principais fornecedores nossos. Mas, em contrapartida, como a Rússia produz e fornece 20% do volume consumido aqui no Brasil, né, o primeiro momento é alta de preço. Então, o impacto imediato aí é uma forte alta nos preços desses fertilizantes. Jairo Luz afirmou ainda que vê a possibilidade de prejuízos econômicos para Santa Catarina à medida em que a guerra entre Rússia e Ucrânia avança. Porque tudo que você compra, estava vindo de lá, vai ter problema para chegar, ou não vem, né? E no mesmo sentido que eles estavam comprando do Brasil. Então, nós, assim, no primeiro impacto, ele vai ser negativo para todo o setor, toda a indústria, né? E principalmente os consumidores, né? Roberto Azevedo, o mundo se preparava para começar a decolar economicamente falando com essa pandemia, né? E aí vem a guerra da Ucrânia. É verdade. A gente tem que entender o seguinte: existe um projeto pessoal do ditador Vladimir Putin. Ele é ditador, não adianta ser eleito. O cara está eleito aí há 10 anos sendo reeleito na Rússia e agora colocou um projeto global, um projeto de poder, um projeto de futuro para ele, que vai fazer 70 anos de idade. Certamente o mundo vai ficar melhor depois que ele sair do poder, mas até lá vamos ter que amargar isso. Um ditador de meia patacas que faz com que o ímpeto russo de voltar a ser uma potência protagonista do mundo cause este prejuízo. Nós vamos sentir no nosso bolso, vamos sentir na nossa mesa, até no pãozinho nosso de cada dia, porque o seu Vladimir Putin quer virar um ditadorzão e não um ditadorzinho como ele realmente é. O grande problema de tudo que está acontecendo no mundo agora é porque as grandes potências não observaram que tinham que englobar a Rússia num outro projeto e ficar olhando mais atentamente para ela. O russo nunca deixou de querer ser comandado por um sistema arbitrário. Saiu dos czares para os bolcheviques, depois para os oligarcas e agora para mais um tipo de ditador, o ditador constitucional. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. A segunda-feira de carnaval foi marcada por sol, calor e praias lotadas em Florianópolis. A exemplo do fim de semana, moradores e turistas aproveitaram a segunda-feira para curtir a beira-mar. Em Florianópolis, os termômetros passaram dos 30 graus, chegaram até a 34 graus na maior parte do dia. Tempo seco, dia de sol com poucas nuvens. Foram a combinação perfeita para um banho de mar, também para momentos de lazer e descanso com familiares e amigos. Essas imagens que você vê aí são da praia do Campeche, no sul da ilha, também uma das mais procuradas em Florianópolis. Só que esse cenário todo de sol, calor e boas temperaturas vai mudar a partir de amanhã. Uma frente fria em deslocamento pelo estado vai deixar o tempo instável em todas as regiões catarinenses. Detalhes agora na previsão do tempo. O dia vai ser instável, com o céu encoberto em todas as regiões. Pancadas de chuva e trovoadas também estão previstas. Tem aviso meteorológico emitido pela Epagre-Ciran, que dá conta do risco de temporais em todas as regiões, com rajadas de vento, queda de granizo e raios. As temperaturas diminuem em todo o estado. Na capital, mínima de 23 e máxima de 29 graus. Em Joinville, variação entre 23 e 32. Em Lages, mínima de 18 e máxima de 26. E em Chapecó, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Vamos falar agora da pandemia. 15 pessoas morreram nas últimas 24 horas aqui no estado, vítimas da Covid-19. Aqui no telão comigo os dados atualizados. São 21.368 os mortos
pela doença desde o começo da pandemia em Santa Catarina. 980 casos confirmados de ontem para hoje, total de 1.615.073, com 1.574.659 pacientes recuperados da contaminação e 19.046 casos ainda em acompanhamento, estão ali o número da semana passada ainda, 19.046 o número atualizado. 75,1% é a ocupação de leitos de UTI adulto geral no estado, incluindo os leitos Covid e não Covid. A nova matriz de risco para a Covid-19 já está com modificações anunciadas na semana passada pelo governo do estado. Foi pela primeira vez em mais de 4 meses, o estado possui uma região no risco grave para a Covid-19. Deixa eu voltar aqui para o telão com o mapa atualizado pela classificação. A região do Médio Vale do Itajaí está na cor laranja, risco grave para a doença. A Foz do Rio Itajaí, do ladinho, está em azul, cor do risco moderado, que é o mais baixo aqui em relação à Covid-19, e as demais regiões do estado seguem na cor amarela, risco alto para a doença. Em relação à semana anterior, o Alto Vale do Rio do Peixe, a região carbonífera, a Grande Florianópolis e também a região de Laguna saíram do moderado para o alto, pioraram a classificação, e o Médio Vale, como a gente pode ver nas imagens, estava no risco alto e piorou a situação, foi para o risco grave. Agora a gente confere a vacinação contra a Covid-19, a maior esperança para acabar com essa pandemia de uma vez por todas. Na tela o vacinômetro atualizado para você, 13 milhões, quase 13 milhões e meio de doses aplicadas aqui no estado, 84% praticamente é o total de catarinenses com a primeira dose, 76,34% com esquema primário completo, 2 doses ou dose única, e 32,26% dos catarinenses com mais de 18 anos já receberam a tão esperada e aguardada dose de reforço, dá quase 1.800.000 doses até o momento. Hora das informações do esporte. Campeonato Catarinense, no clássico válido pela 8ª rodada da primeira fase, o Figueirense goleou o Avaí por 4-1 e, claro, a vitória deixou o carnaval do torcedor alvinegro ainda mais feliz. Jogo atrasado pela 8ª rodada do Campeonato Catarinense e o Figueirense começou o duelo mostrando ser o dono de casa. Foram 5 chegadas ao gol antes dos 10 minutos. Até o grito de gol realmente sair da garganta alvinegra. Aos 11, o nome do Figueira na temporada, Oberdan, recebeu o passe de Cauê na entrada da área e mandou para o fundo das redes. Esse foi o 3º gol de Oberdan em clássicos só este ano. O Avaí não conseguia encaixar o jogo, pecava nos toques e principalmente na coletividade. Tanto que as melhores chances do Leão foram de bola parada, com Lourenço. Se o time azurra não converteu nas cobranças de falta, o Furacão fez. Andrew cobrou falta e John Clay, de cabeça, fez o 2º do Figueira. Até que o Avaí acordou. E se não conseguia chegar com bola rolando, o jeito foi de bola parada. Cortez cobrou escanteio e Muriqui aproveitou a sobra para descontar para o Leão. Aí o jogo esquentou para os visitantes. E antes do intervalo, Lourenço quase empatou. Porém, parou em Rodolfo Castro. O vestiário fez bem pro Avaí. Voltou mais ligado e comandou os 10 primeiros minutos. Gustavo foi desarmado na área por Jean Kleber. O camisa 9 pediu pênalti, mas o árbitro Ramon Abate-Abel mandou seguir o lance. O jogo seguiu e o que seguiu também foi o Figueirense chegando ao ataque e sendo efetivo. Gustavo, que dessa vez contou com a ajudinha do lateral azurra Cortez, que marcou contra o próprio Patrimônio. O técnico Eduardo Barroca até tentou mudar. Fez algumas trocas, mas parecia que nada surtia efeito. Justamente o contrário do Furacão, que mesmo com 3-1 no placar, seguia querendo mais. Se as trocas de Barroca não surtiam efeito, a de Júnior Rocha surtiu. Cleiton fechou a goleada alvinegra para delírio do torcedor do Figueirense no Orlando Scarpelli. 100% de aproveitamento. Este é o rendimento do Figueirense em clássicos em 2022. Na ressacada por 3-1, a vitória na Recopa Catarinense e agora no Orlando Scarpelli, uma goleada aplicada por 4-1 sobre o maior rival. Placar que o Furacão não fazia no Avaí desde 2006, também aqui no estádio do Alvinegro. E essa vitória sobre o maior rival garantiu a classificação do Figueirense às quartas de final do estadual. Fez um jogo assim extremamente competitivo. Acho que nesse aspecto a gente fez o melhor jogo do ano. A gente sabe que precisa melhorar, a gente sabe que precisa evoluir,
trabalhar muito, falar pouco, para que a gente possa aproveitar essa nossa semana, fazer todos os ajustes para fazer um bom jogo que a gente precisa recuperar no campeonato. Agora os jogos válidos pela 10ª rodada. O Brusque venceu a 7ª consecutiva e complicou a luta do Joinville contra o rebaixamento. Na Arena Joinville, Alexandro abriu o placar para o Brusque diante do Jeque. Diego Jardel aproveitou a sobra e fez o segundo. Fernandinho, com este belo chute, fez o terceiro dos visitantes. O Elber aproveitou o rebote e diminuiu para os donos da casa. Final, Joinville 1, Brusque 3. Nos demais jogos, o Hercílio Luz não tomou conhecimento da Chapecoense. O Marcílio Dias derrotou o Barra e o Concórdia venceu o Lanterna Juventus. Veja os gols. Jogando em Tubarão, no estádio Aníbal Costa, o Hercílio Luz fez o dever de casa e venceu a Chapecoense. O Leão do Sul abriu o placar já no finalzinho do primeiro tempo com Dentinho. Luan Ferreira ampliou a vantagem na segunda etapa e Dentinho, mais uma vez, fechou o placar. E se teve um jogo movimentado nessa rodada do Campeonato Catarinense, com certeza foi a partida em Itajaí entre Marcílio Dias e Barra. A rede balançou 6 vezes, todos no primeiro tempo. Aos 6 minutos jogados, Rafael Klein abriu o placar para o Marinheiro, depois dessa jogada ensaiada. 6 minutos depois, de novo ele, Rafael Klein fez o segundo, e de novo de cabeça. E teve gol também do artilheiro do Catarinense. Zé Vitor anotou o 8º dele no estadual e o 3º do Marcílio na partida. O Barra reagiu e Felipe Baiano diminuiu o placar. Mas nem deu tempo de comemorar, porque no minuto seguinte, Alessandro Lucas pressionou a saída de bola e o zagueiro Cleiton se atrapalhou todo. Mais um do Marinheiro, o 4º na partida. Para fechar o placar no estádio Doutor Hercílio Luz, Felipe Baiano diminuiu. No oeste do estado, Concórdia saiu em desvantagem. Juventus balançou as redes com Jefinho aos 45 do primeiro tempo. E a vitória do moleque travesso estava quase sacramentada. Mas o Galo do Oeste precisou de 3 minutos para virar a partida. Aos 40, Bruno Santos deixou tudo igual. E aos 43, Lucas Batatinha garantiu a vitória de virada para o time da casa. Já está em operação o Espaço do Empreendedor em Joinville, norte do estado. O serviço pretende facilitar a abertura de novos negócios na cidade. O Espaço do Empreendedor fica no Centro de Atendimento ao Cidadão, no bairro América. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Joinville e o Sebrae Santa Catarina. No local vão ser disponibilizados serviços como abertura de novas empresas e também orientações para desburocratizar e simplificar os processos de constituição, alteração e licenciamento de empresas. De 2020 para 2021, nós aumentamos em 70% o número de aberturas de empresa. E isso é, sim, um sim do empreendedorismo. Somos uma cidade em iminente crescimento. Temos grandes desafios pelo crescimento, mas é melhor crescermos em termos de desafios da dor do crescimento do que da terra. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code na sua tela e tenha acesso às reportagens da edição de hoje no YouTube da TVBV. A gente encerra essa edição com imagens ao vivo das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente aqui em Florianópolis. 27 graus é a temperatura neste momento, com tráfego tranquilo, tanto para quem chega quanto para quem sai da ilha de Santa Catarina. E agora imagens da BR-101, trecho norte, na Grande Florianópolis, em Barreiros, mas agora com um destaque para o trecho, então, veículos que estão no sentido norte da rodovia. A gente fica por aqui, vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite para você, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.